Vamos lá, gente. Romanos, falando sobre as emoções e a fé. Tô aqui, no meu café, com Cristo, café com Jesus. Acabei agora de tomar meu cafezinho, glória a Deus. E aqui, em Romanos 7, a partir do 19, fala: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, enquanto esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Olha, guerreando contra a lei da minha mente. Olha aí, ó. Tô falando que isso aqui é melhor que série de Netflix, gente. Me ajuda aí, gente. Amiga, bora. Aí, ó, na minha mente, contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros, ou seja, no meu corpo, matéria, tá? Miserável homem que sou. Se o apóstolo Paulo tá falando aqui, miserável homem que sou, eu então, hein? Abafa. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, ou seja, mas com a carne da lei do pecado. Olha o insight aí, gente. Olha isso aqui. Ele estava no conflito. Ó, emocional. Crente passa conflito emocional? Passa. Crente fica doente psiquicamente? Fica também. Crente precisa ir ao psiquiatra se necessário for? Precisa também. Fazer terapia? Não tá fazendo ainda por quê, gente? Amiga, você já tá atrasada, ó. Tá atrasada. Terapia é vida, minha filha. Foi através da terapia que eu descobri várias coisinhas que tava lá encalacrada lá atrás, ó. Que tava me atrapalhando aqui, ó. E aí, a gente fica tudo sequelado. Aí dá trabalho pro marido, dá trabalho pros filhos. Os filhos ficam tudo enjoados, não quer nem olhar pra nossa cara. Entendeu? Que a gente fica assim, amargosa. Só Jesus na nossa vida? Não dá fruto, gente. Não dá fruto de quê? De arrependimento, de transformação. Entende? É impossível. Se você com as suas emoções bagunçadas, se você não sabe nem dar nome para aquilo que você sente, se você não se conhece, você não consegue se libertar daquilo que está te aprisionando. Faz sentido para você? É sobre isso, gente. É sobre isso que eu quero compartilhar aqui. É sobre isso. Isso aí que eu passei a viver há anos atrás. Sabe? Quando eu tive o primeiro quadro de depressão na minha vida, eu morava lá em Rio das Ostras. E aí, eu entrei, foi logo depois da cirurgia do intestino. Mexeu muito comigo, né? Eu fui desenganada pelos médicos, mexeu muito isso comigo, com as minhas emoções. Mas o intestino tem tudo a ver com isso aqui, né? É o nosso segundo cérebro, diz a ciência. Então, assim, o que aconteceu? Eu fiquei, primeira vez, eu tinha 30 e poucos anos, tive um quadro depressivo, logo após a cirurgia de barriga aberta, tá? Do intestino, que perfurou com uma espinha de peixe. E eu tive septicemia, tive vários problemas decorrentes, fui desenganada mesmo. Eu sou um milagre, que fala, que anda, um dia de cada vez, gente. É sobre isso. E é isso que eu quero mostrar pra você, mulher cristã, que a gente não tá livre de viver isso.
Mas o que a gente faz a partir disso? É sobre esse conflito que o apóstolo Paulo estava falando aqui. O conflito dele com ele mesmo, com a carne, com a natureza pecaminosa. Mas ele entendia que em Cristo ele é liberto. Ok, nós temos a palavra de Deus, que somos livres, que vivemos pela graça, que é o favor que nós não merecemos. Tá tudo certo. Mas o que a gente faz com as nossas emoções aqui, gente? O que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente sente? Então, eu convido você, se você não faz, amiga, uma terapia, vai fazer. Gratuitamente, procura. Se você não tem condição de pagar, se você tem, pague. Foi o melhor investimento da minha vida, a terapia. E aí, quando eu tive o primeiro quadro depressivo, que eu já tive 2 vezes, né? Quadro de depressão, estou saindo do segundo quadro de depressão? Sim, estou saindo, para a glória de Deus. Então, crente fica com depressão? Sim. Você é menos espiritual porque você foi diagnosticado com isso? Não, eu não sou diagnóstico, eu sou filha. Eu sou filha. Meu nome é Cristiane, eu não sou um diagnóstico. Entende? Então, o autoconhecimento, ele faz o quê? Ajuda a gente a se apropriar melhor da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para derramar em nós e fluir através de nós. E aí não fica aquele bando de discípulo, tudo encalacrado, tudo sequelado dentro da igreja, atrapalhando a vida do outro, perseguindo outro irmãozinho, fazendo coisa feia, entristecendo o coração do Espírito Santo, o coração de Deus. Entendeu, gente? É sobre isso. O apóstolo Paulo estava falando aqui. Se ele que é, né, um grande apóstolo de Jesus, passou por isso tudo, gente. Imagina nós. Então, assim, ele deixou claro aqui, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ufa! Cristo em nós, a esperança da glória. É fato. Se ele sai da gente, presta não, tá? Presta não. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Ou seja, com a mente ele decidiu, tá? Ele deu uma ordem para a mente dele, ser escravo da palavra de Deus e não do corpo dele, da natureza pecaminosa. Então, vocês estão entendendo que se eu não me conheço, não sei dar nome àquilo que eu sinto, se eu estou sentindo inveja, se eu estou sentindo orgulho, se eu estou sentindo desprezo, se eu estou... Gente, a gente tem que dar nome. A gente tem que dar nome, sim. Sim. Então, orgulho é pecado. E a raiz de todos os pecados, ela cai lá no orgulho, a maioria das vezes. Praticamente 100% das vezes. Então, vamos nos atentar, vamos dar nome para o nosso sentimento, vamos dar nome para aquilo que a gente está pensando. Fazer aqui, igual o apóstolo Paulo, ele está guerreando entre a carne e o espírito, entende? Guerreando contra a carne e contra o espírito. E ele sabia que dele mesmo ele não podia coisa alguma, mas que na lei de Deus ele decidia na sua mente, nas suas emoções, ele dava uma ordem para suas emoções serem escravas da lei de Cristo. Ok? Então, essa é a análise desse momento do apóstolo Paulo que eu estou fazendo aqui com vocês. Analisando o apóstolo Paulo.
Entende? Então, nesse momento aqui, ele estava no conflito interior. Aí você não passa? Eu não passo? Claro que eu passo, gente. Mas aí eu lembro. Para a palhaçada agora. Dou uma ordem. Eu dou uma ordem. E com a palavra de Deus gravada no meu coração, eu dou uma ordem para as minhas emoções, para o meu cérebro, que é totalmente adaptável. Você já ouviu falar da neuroplasticidade? A capacidade que o nosso cérebro tem de expandir, de crescer. Não é crescer fisicamente, não, gente. Eu estou falando assim de aprender coisas novas. Você pode modelar o seu cérebro. Entende? Você pode modelar o seu cérebro, o seu comportamento, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você consome, aquilo que você come, aquilo que você faz. Tudo é modelável. Entende? Basta você decidir. E a decisão é sua, não é minha. Eu posso decidir por mim. Eu não posso decidir pelo meu marido. Eu não posso decidir pelos meus filhos. Pela minha netinha. Eu não posso. Eu não tenho esse poder. Mas eu posso decidir por mim. Então, todos os dias eu decido amar Jesus um dia de cada vez. Treinar. É por hoje. Amar a Jesus por hoje. Falar a verdade por hoje. Ninguém tá livre de errar, não, gente. Eu tenho um monte de defeitos. É como o apóstolo Paulo aqui. Miserável homem que sou. Mas, graças a Jesus, que eu posso me apropriar das verdades de Deus sobre mim e decidir, por hoje, fazer o que é correto, o que ele faria no meu lugar. Então, é decisão. Então, o próprio apóstolo Paulo, analisando aqui, o apóstolo Paulo, fazendo essa análise aqui, psicanalítica, comportamental, na área das neurociências, analisando aqui no contexto geral, né? Com tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, estudado muito, muito, muito. Ele estava aqui, simplesmente, no conflito. Porque a gente não se conhece do dia para a noite, gente. É um processo. É uma jornada. Se demorou tantos anos para você passar tantos traumas, tantas coisas, aí foi agarrando um monte de coisa em você. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Durante anos e anos e anos. 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aí hoje você decidiu, vou entrar na jornada do meu autoconhecimento, vou entrar na jornada de ser discípulo de Jesus, um dia de cada vez, por hoje. Vou entrar na jornada do autoconhecimento, bora. Aí você acha que as coisas vão assim, ó. Não, gente. São processos. São processos. Quantos anos eu tô aqui vivendo esse um dia de cada vez? Vivendo um dia de cada vez. A Bíblia fala, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus disse isso. Então, quem sou eu para dizer o contrário, não? Quem sou eu na fila do pão, gente? Quem sou eu na fila do pão? E aí ele termina. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, a consciência de que frágil sou diante da minha natureza pecaminosa, mas graças a Deus, Jesus Cristo habita em mim. E eu posso sim fazer diferente? Sim! Eu dou uma ordem para minha mente para fazer diferente. Ele estava aqui, né? Num conflito entre a mente, as emoções e sua vida com Deus.
que não é diferente de mim, de você. Quantas vezes você entra num conflito emocional? Não é verdade? Você entra num conflito emocional, aí você fala, mas eu sou discípulo, mas eu tô me sentindo assim. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é não? Vamos nos apropriar da palavra de Deus, mas vamos cuidar aqui, ó, das nossas emoções. Vamos dar nome para os nossos sentimentos. Isso só é possível quando você se conhece, quando você aprende a dar nome para aquilo que você sente. Esse é o processo do autoconhecimento, ok? Então, espero ter ajudado vocês. E vamos lá, um dia de cada vez. Vamos aprender, vamos analisar a palavra de Deus, vamos analisar aqui os personagens bíblicos, vamos fazer essa análise junto comigo e vamos aprender, porque o conhecimento, gente, ele liberta a gente. E confesso para vocês que isso tem me ajudado muito nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos mais difíceis, quando a morte bateu na minha porta algumas vezes. Isso aqui é que me sustentou. E depois, o autoconhecimento. Sim. E foi por isso que eu decidi estudar, para ajudar pessoas. Eu já faço isso há muitos anos. Por isso que eu decidi estudar. Porque eu já fazia de forma didática, autodidata. Eu já era uma autodidata. Fazia isso sem saber que eu estava fazendo. Cuidando da alma das pessoas. As pessoas me chamavam de psicóloga. Outras me chamavam de psicanalista. Outros me chamavam de terapeuta. Eu era mocinha lá, nem sonhava estudar isso. Nem sonhava. Trabalhei, já fui professora, já fui maquiadora, penteadista, não lembro como é que fala, né? Fazia penteados, arrumava noivas, madrinhas. Fiz isso por tantos anos. E depois Deus realmente me trouxe para o meu propósito. Esse é o meu propósito de vida. De vida. É trazer esclarecimento para as pessoas, através das emoções e através do autoconhecimento, né, das emoções e da palavra de Deus. É possível. Então, hoje vocês ficaram aí com um pedacinho da análise do apóstolo Paulo em Romanos 7, em que ele estava com uma crise, assim, entre aspas, né? Ele estava entendendo que existia a separação entre a sua mente, suas emoções, a sua natureza pecaminosa, mas ele entendia que a graça de Deus era suficiente, é suficiente para ele e para todos nós. Grande beijo!